Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Vestibular, Faculdade Cidade de João Pinheiro. Inscrições abertas, cursos de graduação em várias áreas. Tá precisando de uma força para entrar na faculdade? Nós temos o financiamento social sem juros, o projeto Parceria Empresarial, FIES e muito mais. Venha para a FCJP, educação que traz oportunidades. Acesse www.fcjp.edu.br. Olá, estamos iniciando o programa Transformação. É com grande alegria que chegamos até você hoje para tratar de um assunto que diz respeito a pôr em ordem os relacionamentos, a vida ou a organização da vida. Pastor Leandro, nós vamos falar sobre enfrentando conflitos. E aí, vamos... Eu creio que é um tema bem importante porque conflitos todos nós temos, né? Eles fazem parte da vida, do nosso dia a dia e é bom que nós saibamos lidar com eles, sim. Bom, algumas atitudes erradas que as pessoas têm diante dos conflitos podem aumentá-los ainda mais, né? Às vezes a pessoa diante de algum problema, vamos pensar aqui na relação, por exemplo, familiar, o marido tem alguma insatisfação com a esposa com o marido, ou o filho com o pai, os pais com os filhos. Se o problema não é tratado, o que é que pode acontecer? Acredito que há uma potencialização desses problemas, né? Como aquela sujeira que ela é varrida para debaixo do tapete ali. No primeiro momento ela é uma poeirinha que está ali, mas com o passar do tempo, a ignorar aquela atitude sem fazer, há um acúmulo, há um grande problema depois para ser resolvido. Será que é comum as pessoas não enfrentar o problema? Demais, eu acredito que, principalmente na área dos relacionamentos familiares, né? A gente, às vezes, acaba deixando, né? Ah, não, isso é assim mesmo, melhor não bater de frente. Quantos casamentos eles já não estão em crises, né, por coisas que começaram de forma tão boba, coisas tão pequenas e que foram ali varridas para debaixo do tapete e quando pega para se resolver já é um gigante. É claro que nem todo mundo, né, tende a ter a mesma postura. Há pessoas que quando ela tem um problema ela já corre, né, para tentar resolver, já parte para cima. Mas tem algumas pessoas que são mais passionais, né? São mais passivas. O temperamento da pessoa, acho que nisso aí conta muito, né? No relacionamento conjugal, de modo geral, a mulher ela fala mais, né? Ela tende a se queixar mais e o homem não. O homem fica calado, mas nós temos temperamentos de todos os jeitos. Há homens que falam, né, já não tem o problema, já vão fazer, outros que guardam por tempo, da mesma forma mulheres também que guardam, e esse temperamento aí ele pode prejudicar muito. Então a gente começa dizendo que de fato não enfrentar um problema pode contribuir para aumentar, mas tem uma outra postura que é a pessoa acreditar que o problema vai se dissipar com o tempo, ou seja, não apenas não enfrenta o problema, mas também diz, não, com o tempo isso passa. Aliás, algumas pessoas ou alguns relacionamentos são marcados exatamente por essa atitude de deixar para depois. Será que de fato há um mascaramento do problema, que ele se dissipa, ou que na verdade ele se reforça, ou fica mais forte, mais complicado? Eu costumo dizer que a tendência das coisas é se desorganizar, né, com o passar do tempo. Então, se nós temos um problema e nós estamos
sendo passivos, que não, o tempo vai melhorar, isso aí uma hora vai se resolver. Eu acho que a tendência é daquilo se desorganizar, daquilo ter uma potencialização maior. É claro que há coisas assim que o tempo ajuda, né? Mas eu costumo dizer que depois de pontuado um conflito, depois de resolvido, o tempo ele é um parceiro, o tempo ajuda na aceitação, o tempo ajuda talvez na cicatrização aí, mas enquanto aquela ferida de conflitos ou de problemas, ela continua aberta sem nenhum tratamento, eu acredito que o tempo ele só deixa aquilo pior. Piora as coisas, né? Veja, algumas pessoas também, além de não enfrentar o querer que o tempo apague o problema, também tomam atalhos, né? Pegam outros caminhos, ou seja, começam a fugir do problema. Ignorar, né? No sentido assim de, não, eu não vou bater de frente com isso agora, ou criar uma solução ali que não é solução, né? Ela só adia o problema. Eu acho que a maioria das pessoas, elas costumam, né? Acho que a cultura brasileira, a gente tem a gambiarra, né? A gambiarra é uma solução fácil para algo urgente ali. Ela deveria ser temporária, né? Mas às vezes a gambiarra ela fica em definitivo, exatamente, né? E eu acredito que há pessoas que têm solucionado seus conflitos nessa gambiarra, né? Elas dão um jeitinho ali, elas fazem de qualquer forma, mascaram aquele problema e não abordam no intuito de trazer uma solução verdadeira. Na verdade, o enfrentar o problema vai implicar em ter que uma atitude de coragem, né? Ousadia, e o atalho ele parece ser o caminho mais fácil, né? A forma mais fácil de solucionar, que na verdade a pessoa está fugindo, mas lá na frente vai se deparar com o problema de novo. A solução de um conflito, né, ele demanda uma saída de uma posição de conforto. Então eu percebo que muitas pessoas elas não estão dispostas a sair do seu conforto para solucionar, por acharem que será tão trabalhoso que não vale a pena. Mas se a gente for analisar, né, tantos conflitos que se nós resolvermos de verdade, se nós sairmos dessa posição confortável para abordar, para solucionar, isso após a resolução traz uma qualidade de vida tão superior, né, que a gente vê assim que vale a pena. Bom, grande desafio então. A gente vai para um breve intervalo e já voltaremos. Fique conosco. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Vestibular, Faculdade Cidade de João Pinheiro. Inscrições abertas, cursos de graduação em várias áreas. Tá precisando de uma força para entrar na faculdade? Nós temos o financiamento social sem juros, o projeto Parceria Empresarial, FIES e muito mais. Venha para a FCJP, educação que traz oportunidades. Acesse www.fcjp.edu.br. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Vestibular, Faculdade Cidade de João Pinheiro. Inscrições abertas, cursos de graduação em várias áreas. Tá precisando de uma força para entrar na faculdade? Nós temos o financiamento social sem juros, o projeto Parceria Empresarial, FIES e muito mais. Venha para a FCJP, educação que traz oportunidades. Acesse www.fcjp.edu.br. Estamos de volta então para o nosso segundo bloco do programa Transformação. Pastor Leandro, estamos falando sobre enfrentar
os conflitos, né? E falamos sobre algumas atitudes que, ao invés de resolver, só aumentam o problema. Eu queria que a gente entrasse agora num ponto importante, que é de pontuar aquilo que geralmente as pessoas têm medo, ou seja, quando o problema ou o conflito envolve outras pessoas, existem alguns medos. E eu quero pontuar esses medos para a gente ir falando a respeito deles. Por exemplo, o medo de sofrer a rejeição, a antipatia do outro, da pessoa com quem a gente está tendo um conflito. É comum a pessoa deixar de tocar no assunto para não ficar mal com a outra, né? É a questão que a pessoa, por não desagradar ou para não desagradar, ela prefere deixar as coisas como estão, mas eu acho que o como se fala, a forma de abordar um conflito é que faz toda a diferença, né? Essa barreira de, não, mas se eu falar com a pessoa, ela não vai aceitar bem, vai acabar não resolvendo. Mas eu costumo dizer que se você tiver sabedoria no falar, se você tiver educação no falar, né, qualquer conflito que você for abordar, apesar de ser desconfortável, que resolver conflitos não é algo agradável, né? É algo que nos tira mesmo o conforto ali. Porque, na verdade, é um confronto, né? Você tem que olhar nos olhos, você tem que pontuar aquilo que está errado, ou a sua visão da relação, do que está se passando. E muitas vezes vai de encontro aos interesses e a visão do outro, né? E naturalmente ninguém gosta de confronto, né? Muito melhor cada um na sua, cada um tranquilo, do que ter um confronto. A expressão politicamente correto, ela tem a ver com a pessoa não confrontar e estar sempre de bem com a outra, sempre sendo bem analisado, bem visto pelo outro. Eu acho que tem hora que até extrapola o politicamente correto, porque eu até já vi algumas situações, por exemplo, uma pessoa que ela comprou uma mercadoria, né, e viu que ela não ia precisar mais dela, era uma peça, né, de computador, ela viu que não ia precisar. E aí eu comprei, custou R$100, mas não vou usar. Por que não devolve? Aí a pessoa, não quero desagradar, eu fui lá. Eu falei, não, mas é um direito. Então, se a gente fosse pensar, você está no politicamente correto, mas às vezes a gente fica tão receoso de até algo que está dentro do nosso direito, para resolver um conflito, a gente prefere, não deixa isso. Ou seja, eu abro mão de um direito, vou engolir sapo, como diz o outro, né? Sofrer o dano. Sofrer o dano. Mas assim, eu acho nobre essa atitude, mas eu acredito que há situações que não cabe, né? A gente pode sim correr atrás, resolver de uma forma amigável que ficará bom para as duas partes. Bom, tem pessoas que se ofendem com qualquer coisa. E quando você toca num assunto em que ela está se portando de forma incoerente ou está errando, realmente ela desenvolve uma antipatia, né? Um nível de rejeição muito grande pelas outras, né? Não, aquele tipo de pessoa que, se você chegar para falar alguma coisa, você está pisando no calo dela. Sim. É uma personalidade muito difícil de você se tratar, difícil de conviver, porque é como se você estivesse num campo minado, né? Se você falhar, aquela pessoa já te condena, e se ela falhar com você, também você é condenado assim mesmo, né? Então é uma personalidade difícil de ser tratada. Então o medo da antipatia dos outros precisa ser vencido. Sim. Bom, vamos para um outro medo, o medo de ser incompreendido. Ou seja, a pessoa não vai me entender, ela vai levar para um outro lado e esse medo faz com que a pessoa recue diante do conflito e vai sofrendo ao invés de solucionar um problema, porque eu não sei o que a pessoa vai falar a meu respeito, né? Que conceito ela vai ter a meu respeito? E eu acho que a gente tem que até ter algum, digamos assim, um equilíbrio nisso aí, porque
nem sempre os conflitos serão resolvidos com os dois concordando em tudo. Talvez o conflito ele será resolvido, mas ele não vai entender. Às vezes ele não vai entender mesmo, mas por respeito, né? Pelo respeito à pluralidade das pessoas mesmo, a gente vai resolver aquilo ali sabendo que ninguém é igual. Talvez o que eu não compreendo da sua pessoa, ainda assim eu tenho que respeitar. Por medo de ser incompreendido, ninguém deve deixar de enfrentar realmente um conflito. Sim. Tem que bater de frente com o conflito. Claro. Bom, outro medo, o medo da rejeição. Ou seja, se eu tocar nesse assunto, a partir desse momento, não só vou parecer antipático, não serei compreendido, mas eu vou ser também rejeitado. Ou seja, a pessoa vai me dar as costas e realmente eu vou perder a amizade, eu vou perder o relacionamento. Talvez esse medo da rejeição aí é o que tem mais produzido esse abafamento das diferenças na sociedade, né? A gente aceitar, não tem que ser tudo assim, e às vezes eu entendo esse medo porque as pessoas às vezes são duras nisso, não compreendo, então eu rejeito. E nós precisamos de ter sabedoria nisso daí, porque talvez nessa situação nós não somos aqueles que estamos alheios à resolução de um conflito, mas nós somos aqueles que rejeitamos e impedimos as pessoas de abordar as situações a serem resolvidas, né? Ou seja, ficamos realmente reféns de um conflito ou de uma situação extremamente desconfortável, desagradável, porque aceitamos o medo exercer um domínio sobre nós. Exatamente. Então, a pessoa que tem esse medo, na verdade, ela está, de certa forma, enfraquecida, né? Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Vestibular, Faculdade Cidade de João Pinheiro. Inscrições abertas, cursos de graduação em várias áreas. Tá precisando de uma força para entrar na faculdade? Nós temos o financiamento social sem juros, o projeto Parceria Empresarial, FIES e muito mais. Venha para a FCJP, educação que traz oportunidades. Acesse www.fcjp.edu.br. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Vestibular, Faculdade Cidade de João Pinheiro. Inscrições abertas, cursos de graduação em várias áreas. Tá precisando de uma força para entrar na faculdade? Nós temos o financiamento social sem juros, o projeto Parceria Empresarial, FIES e muito mais. Venha para a FCJP, educação que traz oportunidades. Acesse www.fcjp.edu.br. Estamos de volta então para o nosso terceiro e último bloco do programa Transformação. Nosso assunto é enfrentando conflitos. Sabemos que os conflitos eles são oriundos, né, ou surgem a partir das dificuldades que cada um manifesta nas relações, e na medida que algumas atitudes são erradas diante do problema, elas vão trazer vão dificultar a vida, né? E vão trazer muito transtorno e muito sofrimento. Mas vimos também que existem alguns medos. Então nós falamos sobre o medo da antipatia, o medo de ser incompreendido, o medo de ser rejeitado, né? Então esses medos eles atrapalham
na abordagem ou na busca da solução dos conflitos. Vamos mencionar um outro medo, que é o medo de tornar as coisas piores. Ou seja, se já está ruim, será que não vai piorar? Se mexer é pior, né? Às vezes as pessoas falam. E eu acredito que, mais uma vez, a gente vê aí a passividade, né? Eu acho que o problema, o conflito, ele pode estar presente em tantas esferas, se é no trabalho, se é dentro de casa, se é no ambiente acadêmico, e a pessoa ela vai deixando isso daí, eu acho que de todo jeito já está ruim. Então, acho que uma tentativa de melhorar, eu acho que com certeza, né, vai dar, não, mas se mexer vai piorar. Eu acho que deve ser feita assim, uma tentativa, por quê? Porque ruim já está. Se você tem um conflito na sua casa, você vai estar pegando nele todo dia que você vai para sua casa, quer ser um ambiente de paz, de descanso, tá lá o conflito te aguardando. Eu vou trabalhar, tem lá mais um conflito. Então, tentar abordar isso, mas e se ficar pior? Acho que a tentativa ela é válida. Bom, eu quero acrescentar uma questão que é o medo de ficar pior, mas claro que quando você está diante de um conflito, se aconselhar, buscar analisar melhor a situação, né? Identificar realmente o que há de errado, isso é um ponto importante. Porque se eu vou tentar solucionar, claro que algumas coisas no primeiro instante algumas situações podem até piorar, mas elas precisam acontecer, porque se você não mexer, realmente aquilo vai levar a uma decadência. Não é só o abordar por abordar, porque mas vamos falar sobre isso. Não, é falar sobre isso com o objetivo de vamos resolver. Às vezes a gente precisa até de criar alguns artifícios de mas a pessoa falhou comigo e tal, ela que tem que me procurar então não, talvez eu posso me colocar no lugar, na situação daquela pessoa, mas ela me xingou, mas talvez se eu me colocar na situação, imaginando o que estava acontecendo ali, o que se passou naquele momento, me ajuda a perdoar aquela pessoa, a entender aquela situação. Na medida que esses medos vão sendo vencidos, claro que as coisas vão melhorando, mas vamos a um último medo que eu quero mencionar, que é o medo do desconhecido. Ou seja, eu não sei exatamente o que vai acontecer, então eu vou recuar. E quando se trata da relação humana em si, ela já é um mistério. Acho que ninguém sabe o que vai acontecer. Nós somos pessoas complexas e, por que não dizer, difíceis, né? Então, mas eu não sei o que vai acontecer. Não sabemos, mas acho que a atitude, a postura diante de um conflito é que vai nos dar essa segurança, né? Essa autoridade para buscar uma solução. Sobretudo uma postura sensata, né? Sim. Então vamos ao conselho bíblico. Hoje o texto é Romanos 12, versículo 18. A palavra de Deus fala assim, Paulo, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Está aí uma verdade importante, né? Se eu tenho conflitos, preciso enfrentar, preciso lidar com eles, mas Paulo diz, olha, tenha paz. Ou seja, solucionar conflito não é estabelecer uma guerra, mas é, na verdade, buscar um conserto e melhorar a relação. Eu até tenho um entendimento ampliado desse texto, que às vezes a pessoa olha para ele e fala, no que depender de vós, tem de paz, né? Não depende mais de mim. Fulano é que tem que vir, tem que falar, mas eu entendo que a palavra ela nos orienta a ter e direcionar todos os esforços para ter paz com as pessoas. Então no que depender de você, no que você puder fazer para manter a paz, para criar um ambiente de paz. Mas ela que está errada, mas no que depender de você, se você puder ir até essa pessoa, conversar, trazer esse ambiente de paz de novo, você deve fazer. Lutar por isso, né? Vamos fortalecer aqui esse depender de vós. Primeiro eu quero falar de uma coisa que a gente recebe, que só Deus nos dá, né? A graça.
é aquilo que nós não merecemos. Então, a graça de Deus ela é muito importante. E por meio dessa graça nós recebemos o amor de Deus, e esse é um amor que realmente é diferenciado, porque ele faz com que a pessoa não tenha reações baseadas em suas vontades, mas naquilo que de fato é necessário, né? E Paulo fala, por exemplo, sobre o poder de Deus. Ele diz, olha, eu sei quem tenho crido, eu sei também que ele é poderoso, né? E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu recebo o favor de Deus, que vem então me coroar com esse amor, que é um diferencial sobretudo, né, nessa realidade terrena, eu não posso me esquecer também que, além disso, eu recebo força, poder de Deus que me capacita. Então, através disso, eu posso vencer os medos e ter as atitudes certas. Eu acredito que o desafio que fica para os nossos telespectadores aí é remexer aí as salas dos seus relacionamentos, né? Ver o que há tanto tempo você tem aceitado o conflito, tem aceitado esse furo, né, que tanto nos rouba dos conflitos aí, e talvez seja agora a hora de abordar, de buscar uma solução e de buscar manter essa paz que a palavra de Deus ela nos assegura. Bom, quando a gente crê em Deus, tem a fé, né, aperfeiçoada pela palavra de Deus, sem dúvida alguma nós melhoramos em muito, né? Então precisamos sim aprender a enfrentar os conflitos, a encontrar as soluções para os conflitos. Qual a sua palavra final aí, pastor Leandro? Que Deus possa conceder graça e sabedoria para cada um poder abordar, sim, os seus conflitos e desfrutar dessa qualidade de vida que Deus ele quer trazer para as nossas vidas. Ok. Eu quero dizer também a você, querida, né, telespectadores, que é mais recompensador resolver um conflito, enfrentar e buscar a solução do conflito do que permitir o fim de um relacionamento. Então, toda relação passa por conflitos, mas na medida que nós nos empenhamos, lutamos, esses conflitos podem ser vencidos. Então, que realmente você possa enfrentar seus conflitos e encontrar as soluções de Deus, em Deus, a partir dos conselhos da palavra dele. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Na bênção do Senhor. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Vestibular Faculdade Cidade de João Pinheiro. Inscrições abertas. Cursos de graduação em várias áreas. Tá precisando de uma força para entrar na faculdade? Nós temos o financiamento social sem juros, o projeto Parceria Empresarial, FIES e muito mais. Venha para a FCJP. Educação que traz oportunidades. Acesse www.fcjp.edu.br. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Vestibular Faculdade Cidade de João Pinheiro. Inscrições abertas. Cursos de graduação em várias áreas. Tá precisando de uma força para entrar na faculdade? Nós temos o financiamento social sem juros, o projeto Parceria Empresarial, FIES e muito mais. Venha para a FCJP. Educação que traz oportunidades. Acesse www.fcjp.edu.br.